Eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que a inveja é uma das piores coisas que existem. Outra coisa que se assemelha muito à inveja e também é muito ruim é a injustiça. Agora imagina você sendo vítima de inveja e de injustiça. Pois é, o filme desta semana vai tratar desses dois assuntos. Nós vamos aprender lições sobre a inveja e a injustiça e como reagir a elas. Por isso eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. Já te agradecendo para você que tem compartilhado, você que tem curtido, você que tem comentado, Deus te abençoe. E se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e já deixe o seu like para fortalecer o meu canal e esse vídeo chegue a mais pessoas. Bem, vamos lá então, o filme desta semana é um clássico, na verdade. É um clássico que mistura drama, que mistura aventura, que mistura romance. E este filme é muito, muito bom. Eu tenho certeza que você assistiu, mas se você não assistiu, por favor, assista porque vale muito a pena. E se você já assistiu, assista de novo porque ele é muito bom, vale a pena. O nome do filme é O Conde de Monte Cristo. Este é um filme baseado num livro de Alexandre Dumas, é um escritor francês. E então é uma história fictícia, obviamente, mas tem muito de realidade ali, viu? Se tem. Enfim, o filme conta a história de um jovem pobre, um jovem analfabeto, mas um jovem muito trabalhador, honesto, e que o desejo dele, na verdade, é dar uma vida digna para o seu pai idoso e um dia poder se casar, né? Ter condições de se casar e dar uma vida confortável para sua noiva, a Mercedes. O nome desse cidadão, Edmond Dantes. Esse jovem Edmond, ele faz de tudo, é um homem que trabalha, é um moço que faz de tudo para ter uma vida honesta, uma vida pautada nas coisas boas, porque ele é um moço que crê em Deus. E ele então ali trabalhando, sempre tentando ajudar as pessoas, nunca se aproveitando de ninguém, um bom moço. E ele está ali trabalhando e como todo jovem, ele tem o seu melhor amigo, como todo jovem sempre tem. E o seu melhor amigo é um rapaz chamado Fernand Mondego. O Fernand não é como o Edmond. Fernand é um mocinho riquinho, é boa vida, é filho de um conde, filhinho de papai. Porém, ele trabalha meio que para agradar o pai, mas ele trabalha na mesma empresa que o Edmond. E os dois, o Fernand e o Edmond, são melhores amigos. Pelo menos é o que o Edmond acha. Até que um dia, enfim, acontece uma situação. Acontece uma situação ali, porque eles trabalham num barco, né? Um barco que traz mercadorias, né? Enfim. E um dia acontece um acidente, ou melhor, um dia o capitão do barco que eles estão passa mal, fica doente e eles têm que atracar numa ilha para pedir socorro. E o filme se passa na época de Napoleão Bonaparte, né? Finalzinho ali de Napoleão Bonaparte. Então é um filme de época. E ali acontece uma situação, o Edmond acaba conhecendo Napoleão Bonaparte, que está ali exilado naquela ilha, escondido naquela ilha. E, enfim, acontece uma situação ali e quando ele volta para sua terra, né? Para a França, ele é acusado de rebelião, enfim, de várias coisas, mas na verdade ele não tem culpa de nada, ele é inocente, ele nem sabe o que está acontecendo, porque ele não sabe ler, ele não sabe as coisas que estavam na mão dele, os documentos, cartas que estavam na mão dele, tinha alguma coisa importante, ele não sabe de nada, ele é inocente, e ali numa trama do seu melhor amigo com uma outra pessoa que também não gostava dele, e por inveja, ele é acusado de um crime passivo de morte. E ali ele sofre uma tremenda injustiça. Ele não é morto, mas ele é condenado à prisão perpétua na pior prisão que existia na França na época. Essa prisão ficava numa ilha, ali sem contato com ninguém, e ali Edmond estava condenado a morrer naquela prisão. Mas você tem que assistir esse filme. Porque quando o Edmond chega ali, é jogado naquela cela, a primeira coisa que ele vê é uma frase que foi
tipo, entalhada na pedra ali, na parede de pedra daquela cela. E a frase diz: Deus me fará justiça. Aquela injustiça que Edmundo sofreu pela inveja daqueles que se diziam seus amigos, aquela frase vai nortear a vida do Edmundo a partir de então. Mas não porque ele quer. Ele não faz daquela frase a sua vida, porque na verdade, a partir do momento que os anos vão passando e ele vai ficando naquela prisão, ele começa a ficar com muita raiva no seu coração, com muita amargura no seu coração, e o único desejo que ele tem é vingança. A única motivação que ele tem para sair daquela prisão é vingança. Ele quer se vingar daquelas pessoas que foram invejosas e que foram injustas com ele. É isso que ele quer. Mas Deus tem outro propósito para o Edmundo. E é aí que a gente entende um pouquinho o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela fala assim, lá no Salmo 37, 23 e 24. Eu quero que você acompanhe comigo. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se alegra. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, o Edmundo, ele era um homem bom, ele era um moço bom. Mas ele ficou tão triste, tão amargurado e com sentimento de raiva, de vingança tão grande, e porque ele achava que ele não merecia aquilo, de fato não merecia. E ele só via um jeito de se vingar, ele estava consumido. Mas ele era um moço bom. E Deus sabia disso. Inclusive, as lições que a gente aprende com este filme, elas se baseiam em duas frases que eu quero citar. A primeira é uma frase que ele escuta de uma pessoa que se torna um grande amigo dele. E esse homem fala assim, ele fala para esse homem, olha, eu não acredito em Deus. Porque ele perde a sua fé. Tanto que ele quer apagar daquela parede aquela frase, Deus me fará justiça, porque ele não acredita mais, ele está desacreditado de tudo. Pelo sofrimento que ele está passando ali, pela injustiça que ele sofreu, pelo sentimento de inveja que jogaram sobre ele, fazendo com que ele perecesse, aquela tramóia que fizeram contra ele, né? Então, o Edmundo, ele fala para esse amigo, né, que ele conquista, né, na prisão, ele fala para esse amigo, eu não acredito em Deus. E esse homem olha para ele e fala, mas Deus acredita em você. E aí que está esse versículo que eu acabei de ler. Deus, ele confirma os passos de um homem bom. E ele se alegra no seu caminho. Então, se ele cair, se ele sofrer alguma coisa, ele não vai ficar caído. Porque Deus o segura pela mão. Porque Deus acredita. Tem um propósito, tem um motivo. Deus fala, não, você é uma pessoa escolhida. Você é alguém que eu quero usar. Porque Deus, ele tira a oportunidade da dificuldade. Lembre-se disso. Talvez você está passando por uma injustiça hoje. Talvez pessoas foram invejosas e tramaram contra você. Porque existem pessoas invejosas nesse mundo. Infelizmente. Existem injustiças nesse mundo, infelizmente. E talvez você foi vítima. E agora você está triste, você está se sentindo abatido, você está se sentindo derrotado ou derrotada, mas continue sendo aquela pessoa boa que você sempre foi. Aquela pessoa que sempre procurou fazer as coisas certas, que sempre teve temor de Deus. Continue assim, porque você não vai ficar derrotado. Você não vai ficar caído, porque Deus segura você pela mão, porque Deus acredita que você pode chegar na onde Deus quer que você chegue. Assim foi com Edmundo. Deus falou, não, você está aí? Sim, essa dificuldade horrível que você está passando, eu vou transformar numa oportunidade para que você faça a minha vontade. Porque para que você realmente conquiste, porque os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Às vezes nós temos um plano. A Bíblia fala isso, o coração do homem pode fazer planos, mas Deus é que vai dar a última palavra. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus tem pensamentos mais altos do que os nossos. E Deus tinha pensamentos mais altos para o Edmundo. Ele tinha assim, sonhos, ele tinha projetos bons. E infelizmente foi vítima de uma injustiça e de uma inveja. Mas Deus tinha coisas maiores para ele. E pegou aquela situação, aquela dificuldade
que ele estava vivendo e transformou numa oportunidade para Edmond ser muito melhor do que ele almejava, do que ele sonhava ser. Então, se você está se sentindo derrotado hoje, por causa de coisas, de circunstâncias da vida, de coisas que aconteceram contra você, que fizeram contra você, não deixe isso te abater, porque Deus te levanta. Ele te segura pela tua mão e te levanta. Um outro versículo, uma outra frase que esse filme é citada nesse filme e me traz à memória também uma parte da palavra de Deus e me traz uma lição. A frase que um outro amigo do Edmond fala para ele. E ele fala assim, que ele tá com aquele desejo de vingança e tudo mais. E essa pessoa fala assim para ele: olha, não cometa os mesmos pecados ou crimes das pessoas que te jogaram aqui, que te prejudicaram. E aí eu lembro de um versículo que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, tramaram o mal? Sim, tramaram. Foi injusto? Foi. Mas não pague o mal com o mal. O Edmond queria pagar o mal com o mal, mas ele aprendeu, ele teve essa lição, essa direção, dizendo: não faça a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram. Não faça. Não siga este exemplo. Não vá por esse caminho. Não pague o mal com o mal. Não deixe o mal te vencer. Vence o mal com o bem. E é essa a outra lição. Talvez você está sofrendo, você tem sofrido injustiças, invejas, enfim, coisas ruins. Você está se sentindo muito abatido e está pensando assim: aquela pessoa vai ver. Quando tiver oportunidade, não. Não faça nada de mal, não. Não vença o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Faça o bem. Quando Deus te levantar, porque Ele vai te levantar. Quando Deus estender a tua mão e te erguer, não faça as mesmas coisas que aquelas pessoas, que pessoas fizeram contra você, ou que coisas que aconteceram. Não faça isso. Não siga esse exemplo, mas vença o mal com o bem. Use a oportunidade que Deus vai te dar para fazer o bem, para fazer coisas boas. Use a oportunidade que Deus te der para fazer coisas boas, porque Deus vai tirar você dessa dificuldade. Deus vai transformar essa dificuldade que está passando hoje numa oportunidade para te fazer mais do que vencedor, porque Deus te ama, Deus é contigo e Deus sempre tem o melhor para nós. Então essas são as lições que este filme, O Conde de Monte Cristo, nos ensina. Um baita filme que fica aí na indicação para você. E deixo na descrição deste vídeo mais indicações de filmes bons para você, para sua família. E eu desejo de todo o meu coração que Deus abençoe você, a sua família. Beijão para você. Fica com Deus.